Eu tava aqui pensando, vê se você concorda comigo. Aquele filme do Divertidamente, que você já deve ter assistido, que fala das emoções e tudo. A Riley, que é a personagem principal, quando ela é criança, a alegria domina o controle da vida dela. Quando ela vai pra adolescência, é a ansiedade. A ansiedade pega, toma conta. Agora eu fico pensando se no terceiro filme, quando ela for adulta, se isso não vai ser o medo. O medo vai ser o carro-chefe. Eu tenho certeza, porque o espécie pra ter medo é o adulto. Cara, a gente entra num lugar. Eu tenho certeza que o nosso Divertidamente, o medo tá lá assim, ó, no controle de tudo. Porque ele interrompe e ele trava a nossa vida. Mas não é ele não, a gente vai entender nesse vídeo aqui. Vamos desenvolver uma conversa aqui, eu e você, sobre os 3 principais medos que mais travam a nossa vida. Primeiro medo, vê se você se identifica, vê se você tem esse medo por aí. Que é um dos mais comuns, que é o medo de perder. Cara, isso aqui, pega aqui. Medo de perder. Tem um ensinamento de Buda que eu acho bem interessante, que ele fala que a causa raiz do sofrimento humano é o apego e a aversão. Apego às coisas que são, ou seja, tudo a ver com medo de perder. Apego às coisas que elas são, que elas estão aqui, e aversão a coisas novas. Pensa comigo em como você não bloqueia e trava a sua vida pro novo, para viver suas experiências, coisas novas, os seus objetivos, que são coisas novas, porque senão não seria um objetivo, porque se você já tá vivendo aquilo, então não é um objetivo. Então, com certeza, é uma coisa nova. E pro novo entrar, a gente sabe que a gente tem que limpar, fazer a limpeza do velho. E para isso a gente precisa perder. Lembro que eu mapeei uma pesquisa sobre o medo de perder, porque eu observei que tinha um padrão muito repetitivo dentro lá das terapias, quando eu atendia na terapia individual. As clientes chegavam e elas vinham com a mesma história. Sempre um medo, um sofrimento de ir para um lugar novo. Aí eu percebi que aquele sofrimento todo, aquela trava, ela ia para um lugar novo, ela saía de país e estava com um sofrimento. Por quê? Não era pelo novo, ela não estava olhando aquilo que ela fez, aquilo que ela acessou, aquilo que ela entrou, ela não estava vendo os benefícios do novo. Por quê? Porque ela estava amarrada, agarrada na perda, no que deixou para trás e não no que está alcançando aqui. Então a gente fica muito apegado às coisas passadas, com medo de perder, querendo levar tudo na nossa bagagem. Só que, cara, vai pesar, vai ficar fedendo, vai ficar velho. Percebe que a gente precisa deixar para trás para renovar, para lá pegar, viver o novo, aí depois você vai perder de novo. Assim como as estações, se você parar para pensar, o outono ele fala muito sobre a morte, né? Sobre a morte, a folha cai, tudo se renova, então assim, ó, tudo morreu. Morreu velhos padrões, é o momento perfeito para você tirar, fechar ciclos, tirar coisas da sua vida, fazer limpeza no guarda-roupa, é a estação do outono. Aí vem logo o inverno. O inverno, ele fica, as folhas estão lá dentro das árvores, lá tá acontecendo o processo interno, os animais vão hibernar, todo mundo tá na sua toca, né? O frio, o silêncio, aquela coisa. Pelo menos aqui nos Estados Unidos a gente consegue ver todas as estações. E aí dá pra perceber isso, quão interessante é, porque realmente isso vai conectando com o teu estado interno. E aí é pra dentro. Aí chega a primavera, você vai frutificar, você vai plantar coisas, né? Você vai, germinação, você começa a ir pra fora, aquilo lá que você deixou pra trás no inverno, você foi criando de novo, né? Você foi lá escrever novos projetos, você foi ter ideias novas, criar um novo hábito, aprender uma nova coisa. E aí lá na primavera você vai plantando tudo aquilo para no verão, que é o transbordo, você colher. Então até a natureza, ela tá em ciclos. E a gente acha que não, que a gente é uma coisa só, que eu conquistei, eu me apego àquilo que eu conquistei, isso sou eu, e acabou, e não pode mais ir pra frente. E não é assim. E aí a gente sofre. Aí vem o sofrimento, a causa raiz do sofrimento humano, o apego às coisas. Você aí que tá com medo de perder, deixa eu te falar uma coisa. Todo mundo que tem medo de perder já está perdendo. Presta atenção, se você tá com medo de perder, é porque você já está perdendo. Não existe ter medo de algo que a gente não vê. Gente, isso aqui mudou a minha visão inteira em relação a medo, quando eu dei conta que a gente só tem medo daquilo que a gente vê. Vamos colocar uma situação aqui para você entender.
Eu não tenho medo de cobra agora. Agora eu tô de boa, tô aqui nesse quarto, tá seguro, tá tranquilo. Eu não tenho medo de cobra aqui dentro. Até aparecer uma cobra. Percebe que se eu ver uma cobra aqui agora, pode ser que o meu corpo reaja ao medo. Então, instintivamente, porque já é uma emoção primitiva e a gente tem que entender isso, eu vou instintivamente reagir ao medo. Porque ele tá aqui, porque eu tô vendo aquilo ali, então eu vou despertar para aquilo. Então, se você tem medo do sucesso, tem medo de dar certo, tem medo, é porque você já tá vendo aquilo ali. E aí isso vai conectar com outras coisas que a gente vai falar sobre o medo. Como que vencer o medo, né? Eu vou falar isso pra você. Então, assim, é isso. Medo de perder é porque você já tá perdendo, você já tá vendo aquela perda, por isso você tem medo. Então, deixa ir, solta, libera. E é isso. Então vamos lá pro segundo medo que trava a nossa vida, que é o medo da rejeição. Esse é o que bloqueia você de estar na internet, esse é o que bloqueia você de mostrar os seus talentos, de mostrar o como você é boa, esse é o que bloqueia você de soltar, de ser você. Olha só, o medo da rejeição bloqueia você de ser você, ele te afasta de você mesma, porque você se rejeita tanto que você tem medo que quando você for você, as pessoas vão te rejeitar também. Presta atenção, a rejeição ela é uma ilusão, a gente só tem medo que rejeitem a gente aquilo que a gente mesmo rejeita na gente. Fica confuso, mas é isso, as pessoas só julgam e isso fere a gente quando a gente também se julga naquela mesma coisa. Quer ver? Se alguém chegar pra mim e falar assim, seu nome não é Natália. Não é Natália. Você é uma mentirosa, não é. Seu nome não é Natália. Eu vou olhar e vou falar, louca, eu sei que eu sou Natália. Eu tenho certeza de quem eu sou, que eu sou Natália. Eu sei que esse é o meu nome. Então não interessa, a pessoa pode falar o que ela quiser, isso não vai me atingir. Agora, vamos supor que eu tenho uma insegurança e eu, sei lá, com o meu cabelo, eu tenho uma insegurança com o meu cabelo e eu mesma me julgo em relação a esse cabelo. Então eu me olho no espelho e falo, caramba, esse cabelo assim, esse cabelo horroroso, esse cabelo não sei o quê, que sou uma tonta mesmo com esse cabelo. E eu me chicoteio o tempo inteiro em relação ao cabelo. Aí eu, sei lá, julgo a minha forma de falar, o tempo inteiro tô me julgando, me chicoteando, eu sou minha pior inimiga, sempre me julgando. Aí vem alguém e fala assim, cabelo tá ruim, hein? Cabelo estranho, hein? Cara, vai ferir. Por quê? É pelo que a pessoa falou? Não. É porque aquilo ressoa com o que tá aqui dentro. Aquilo ressoa com a minha própria comunicação interna. Então, o medo do julgamento é muito simples de resolver. É você ter autoconhecimento. O que que eu julgo sobre mim? Eu preciso dar luz a isso, a consciência para isso. O que que eu julgo sobre mim que eu fico com medo das pessoas julgarem também? O que que eu rejeito em mim que estou afastando a minha essência com medo das pessoas olharem também. Porque se eu dou luz a isso e eu sei, talvez, que meu cabelo tá meio estranho, que eu preciso melhorar, e que eu tô buscando melhorar, que sim, a minha voz, sei lá, e eu tô buscando isso porque eu entendi que eu não sou perfeita. E aí eu começo a aceitar, e é o processo de autoaceitação. Então a gente passa pelo autoconhecimento, que é da luz, consciência, todas essas coisas, essas julgamentos, memórias, tudo que tá aqui escondido no escuro, lá do inconsciente, a gente joga luz. E aí depois a gente vem trabalhando a autoaceitação. Quando eu aceito do jeito que é, para eu ir trabalhar a minha autoestima, porque depois que eu aceito, eu consigo ter uma boa e alta autoestima, para depois trabalhar a minha autoconfiança e assim vai indo. Então a autoaceitação ela tem um pouco a ver com a autoimagem também, que vocês já devem ter ouvido falar. Bom, de qualquer forma, amarrando os pontos. Medo do julgamento. Agora o terceiro medo está um pouco ligado a isso, que é o medo de errar. Cara, medo de errar. Que medo mesquinho é esse, gente? Aonde foi que já se viu um medo de errar? Caramba, se a gente erra o tempo todo a gente tá errando, e que bom, quem foi que disse que errar é ruim? Foi que disse que errar é tão assustador assim, sabe? E aí é onde a gente vai, eu já vou começar a trazer a solução enquanto a gente fala do medo de errar. Porque o medo de errar, ele é ótimo para explicar como que a gente vence esses medos. E aí, seja pro perder, pro julgamento, para qualquer medo. Agora, vem aqui comigo na linha de raciocínio. Aqui entra a dicotomia. Se o medo é uma emoção, você concorda que o medo é uma emoção.
que vence é isso? O que vem de encontro à emoção? A razão. É a razão. Racionalizar. Então, se eu tô no emocional, eu vou racionalizar para neutralizar aquilo. Então, muitas vezes ela vem mascarada, ela vai liberando hormônios, reações no nosso corpo que a gente não tem muito controle. Só que a gente precisa usar a nossa razão, o nosso cérebro, a nossa mente para neutralizar, para conversar. Sabe a inteligência emocional? É isso. Isso é inteligência emocional. É quando você consegue conversar com a tua emoção. Então você tá aqui, despertou uma emoção, aí você vem com a razão e conversa, equilibra isso aí. E aí você se torna inteligente emocionalmente, você consegue como se fosse controlar as suas emoções, é você conversar com elas, entrar de acordo, sabe? A emoção, às vezes, ela vem contando várias historinhas. É como se a emoção fosse uma criança e você fosse a razão, né? E me conta aqui, emoção, o que que é que tá acontecendo? Tem um caso muito interessante que eu gosto de falar, que é bem sobre isso, olha só. O cara tava lá no mercado e ele tinha problemas com a aparência. Ele mesmo, aí olha aí o medo do julgamento, o medo da rejeição. Ele mesmo se julgava e rejeitava pela tua aparência. Ele tinha uma baixa autoestima, se rejeitava, se julgava. Aí, quando ele via pessoas cochichando, ele achava que estava falando sobre ele. Então, tudo era sobre o alecrim dourado. Ele achava que tudo era sobre ele. Ele tinha certeza que estavam falando sobre ele. Eu já fui assim, gente. Quem nunca, né? Vai, bota aí. Eu já fui assim. Eu tinha muito problema com o meu nariz na adolescência. Então, eu jurava, gente. Eu jurava que as pessoas não gostavam de mim por causa do meu nariz. Às vezes eu tava no ônibus, olha isso, gente, olha só. E quando ninguém sentava do meu lado, eu ficava feliz que tava sozinha, ninguém ia sentar do meu lado? Negativo. Eu falava, nossa, eu sou feia mesmo, que ninguém quer sentar do meu lado. Se eu tivesse o nariz arrebitado, eu duvido que as pessoas iam ignorar sentar do meu lado. Esse era o nível da minha autoestima na adolescência. Então eu sei do que eu tô falando aqui. Eu sei que pessoas que julgam muito a aparência, elas acham que as pessoas estão olhando pra isso, elas acham que isso é o ponto fraco dela, né? Tem um livro maravilhoso que fala sobre isso, que é o livro do Psycho Cybernetics, que é o Domine a sua personalidade, liberte a sua personalidade. É o livro do Maxwell Maltz e ele traz justamente sobre isso. Ele é um cirurgião plástico e ele vai contando várias histórias de como a nossa autoimagem, a nossa visão sobre a gente influencia nessas questões de querer fazer coisas estéticas, enfim, né? E como isso influencia na nossa mente. Mas vamos lá, né? O que que acontece? Tô falando tudo isso porque esse cara saía e ele achava, jurava que estavam falando sobre ele. Então qualquer cochicho ele achava que era sobre ele se sentia mal, ofendido, rejeitado, excluído, abandonado, enfim, injustiçado, toda aquela história. É que todo o trabalho com esse cara, a gente teve que usar o quê? A racionalização. Até onde essa história é uma verdade. Olha só, presta atenção. Até onde essa história de tão falando de mim é uma verdade. Até onde isso é um fato, é palpável. Que confirma isso? Você ouviu elas falando de você? Você ouviu? Você ouviu com o teu ouvido assim, ó, falando de você? Ou isso é só você acha que estão falando de você? Olha a diferença da realidade, da racionalização com as histórias que a nossa mente conta, as histórias que as nossas emoções, as histórias que os nossos traumas, as nossas feridas contam pra gente. Então, cara, qual é a verdade nisso aqui? Estavam mesmo? Mas você ouviu? Mas o que exatamente falaram? E aí a pessoa vai dando conta que, cara, na verdade eu não ouvi nada não. Na verdade, pode ser que elas estavam falando de outra coisa. Nossa, até lembrei aqui que elas estavam no celular, acho que elas estavam rindo de alguma coisa no celular. Percebe? E aí você vai enxergando a questão da perspectiva, sabe? Vocês já viram essa história da perspectiva? É como se fosse um elefante. Eu vou deixar uma foto aqui pra vocês. Como se fosse um elefante. Aí tem todo um elefante. Aí a pessoa vai lá e pega o rabo do elefante e ela só tá vendo o rabo. Mas se você dá um zoom out, né? Tipo, se você afastar, tem toda uma imagem. Aqui, às vezes você tá aqui, ó, olhando só isso aqui, só o rabo do elefante. Quando na verdade é um elefante gigante. Você tá vendo isso aqui, a pata, sabe? Então essa questão da perspectiva, aí você quando dá um zoom out, a visão da águia, aí você fala assim, uou, tem muito mais história.
Não é só sobre mim, não sou o alecrim dourado. E outra, lidar com verdades. E ainda se questionar, eu tô perdendo, mas o que eu tô ganhando? O que eu aprendi com esse erro? O que eu aprendi com essa perda? Porque esse aprendizado, cara, ele me avança. Tá vendo que é uma conversa? Aí olha só, o medo de dirigir, né? Uma vez eu recebi uma mensagem no Instagram que ela me disse assim, ó, Natália, eu tô com muito medo de fazer a prova do Detran, porque eu reprovei de primeira. Então agora eu tô morrendo de medo de dirigir, não quero pegar no carro, tô com medo de fazer a prova. Um monte de história. Eu fui lá, gente, simples, assim, ó, no Google. Você sabe quais são as chances de reprovação? Olha só como é importante a gente olhar para a realidade, parar de contar história de ai, não sou capaz, ai, não sei o quê. Quanta mentira, quanta historinha que a gente fica caindo, sabe? Pera lá, pera lá, pera lá. Quais são as porcentagens, as chances de reprovação? Gente, se eu não me engano, é mais de 60 e poucos, 70 e poucos por cento, ou mais até, eu não lembro agora. Depois vocês dão uma pesquisada aí. Cara, a chance de reprovação é muito alta. Essa é a realidade, é o fato, tá lá, ó. Realidade. Reprovação, muito mais que a metade. A chance de ser reprovado é maior que a metade, de ser maior do que ser aprovado de primeira. Agora vem cá, até onde isso fala se eu sou boa ou não? Se a chance de reprovação é alta, por que isso vai medir se eu sou boa ou não? E aí eu comecei a trazer questões para ela, assim, ó, racionaliza, pé no chão, senão eu vou continuar me contando histórias que não são verdades. E aí eu vou me machucar, eu vou deixar o medo me engolir. E quando o medo te engole, minha amiga, vou te falar uma coisa, é muito difícil sair. Por isso que eu falo, quando as emoções elas chegam, a gente tem que abraçar elas. Porque se você deixar elas te abraçarem, sabe quando a gente tá num abraço e aí tem sempre uma pessoa que ela domina o abraço, que ela tem mais o poder de te soltar? A pessoa que abraça por cima, ela fica mais vulnerável, porque ela quer soltar, mas quem tá por baixo ali tem mais. Né, você fica com mais dificuldade de deixar a pessoa sair. Você tem mais controle, né? Quem abraça por cima consegue abrir e fechar, enfim. Quem tá embaixo tem mais controle, porque a pessoa pode te prender ali. Quando eu falo que a gente precisa sentar e tomar um chá com as emoções, sentar e falar assim, ó, senta aqui, meu anjo, vamos conversar. Vamos falar aqui, ó, o que é que você quer? Tá com medo do quê? Vamos falar aqui, medo, fala aí, que é? Qual é a história agora? Tá bom, agora deixa eu te contar uma história. Aí você vem com os fatos, aí você vem com a realidade. Então você abraça a emoção, não deixa ela te abraçar. Porque se ela te abraça, ela te solta quando ela quiser. Agora, quando você abraça, você solta quando você quiser. Tenha controle. Aí entra a inteligência emocional, ó. Tenha controle das suas emoções. Você abre a porta, você fecha a porta. Você coloca os limites. Tem uma coisa interessante também, que pro medo do julgamento, tudo isso, a gente lidar com uma verdade de que as pessoas julgam mesmo, tá? As pessoas julgam. Então, às vezes, você abriu esse vídeo e aí você já julgou talvez o meu cabelo mesmo, você já julgou o brinco, você já julgou o formato do meu batom, você já deve ter julgado, sei lá, a minha voz. Talvez você tenha julgado, sim, alguma coisa em mim. É normal, a gente faz isso, tá? A gente abre um vídeo, a gente vai ver alguma coisa, a gente julga. Às vezes você julgou o cenário, tem alguma coisa ali que você olha, critica, tem coisa que você vê que é positivo, olha, gostei daquilo ali, nananana. Ok, você faz essa análise. Só que se você tá aqui até agora, é porque você ficou imersa no conteúdo. Se eu tivesse com um batom muito borrado, alguma coisa assim, pode ser, até ser que você ainda esteja olhando pra isso. Mas perceba comigo que, caramba, depois você vai sair desse vídeo, você vai fechar aqui, você vai viver seu dia, você não vai ficar com isso na cabeça. Então é trazer pra realidade de que sim, às vezes eu vou postar um vídeo, alguém vai julgar, alguém vai falar alguma coisa, porque eu sei que é uma realidade. É ingenuidade minha achar que ninguém no mundo vai julgar. Caramba, se eu julgo, se eu falo, se eu percebo, porque ninguém vai fazer isso comigo. Então, a realidade, a razão me diz que sim, vão julgar. Não é uma surpresa, não é a cobra que apareceu do nada e ai meu Deus, não, não, não. Se eu tô na mata, eu sei que tem chance de aparecer cobra. Se eu vou me preparar para aquilo, eu vou olhar para a realidade daquele lugar. Então, gente, é isso. Esse foi o nosso bate-papo. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Eu quero saber a sua opinião sobre o medo, como que você lida com o seu medo, quais são os seus maiores medos. Ele é bem-vindo, ele pode entrar, ele toma um chá, às vezes ele vai trazer a tristeza junto com ele vai trazer a raiva junto e vai todo mundo sentar, tomar um chá
que a gente vai fazer nessa situação? Todo mundo? Beleza, tamo junto, reunião, acabou. Tchau, fecha a porta, simbora, vamos viver o outro dia, né? Assim a gente vai lidando. Eu sei que não é tão fácil quanto parece, mas é um treino, é uma prática. A gente precisa enfrentar as nossas emoções, a gente precisa aprender sobre elas. E quanto mais a gente enfrenta, olha, só de você estar aqui, você já está criando uma consciência diferente, você está aprendendo uma forma de lidar com isso. Isso já é legal, então já bota em prática. Tenta. Respirei, calma. Não panic. Não vai, meu Deus, panicando, fanicando. Não, pera. Respira, segura. E aí eu penso, e aí eu racionalizo, e aí eu vejo, e aí eu converso. Aos poucos, vai ter hora que você vai esquecer, você vai surtar, você vai dar um grito, você vai falar, ai meu Deus. Mas tem hora que você vai lembrar disso aqui, você vai usar na prática. Quanto mais você usar, melhor você vai se tornando. Fato, gente, fato consumado. Ó, se você chegou até aqui, eu te convido a se inscrever no canal, a deixar o seu like aí pro YouTube entregar esse vídeo para outras pessoas. Vou deixar as minhas redes sociais para caso você goste de assuntos de autoconhecimento. Aqui no YouTube é mais conversa, então a gente tá aqui, a gente conversa. Lá no Instagram são vários outros assuntos, a gente conversa pelos stories, tem lá outros tipos de vídeo mais curtos e rápidos para você ver. Tá aí se você gosta desses assuntos de autoconhecimento, de desenvolvimento pessoal, autoconfiança. E é isso, eu vou ficando por aqui e lembre-se que a saída é para dentro. Te vejo no próximo vídeo.